atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor, maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Olá, nesse domingo de Pentecostes que nós comemoramos conforme o calendário litúrgico da igreja, nós lembramos os 50 dias após a Páscoa, em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. O Pentecostes é o tempo em que nós lembramos a missão da igreja, e na paróquia de Luzerna nós temos o hábito de a cada ano nos reunirmos com os membros, com as lideranças e fazermos o planejamento da missão para o ano que se inicia. E como a pandemia este ano não nos permite estarmos fisicamente reunidos, nós queremos, neste espírito de Pentecostes, podermos nos encontrar nesta programação e te convidamos a ficar conosco. Nós queremos convidar vocês para este momento de oração, onde colocamos diante de Deus, conversamos com Ele, estes louvores que acabamos de cantar e os próximos, e também colocando a mensagem que logo mais irá vir para podermos falar sobre a palavra de Deus. Fecha teus olhos, silenciemos. Deus de bondade e misericórdia, queremos colocar-nos diante de Ti para podermos receber do Teu Evangelho, para neste momento que comemoramos a descida do Espírito Santo, também podemos ter a certeza de que Tu estás aqui, presente conosco, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Pedimos que estejas preparando os nossos corações, a nossa mente, para ouvirmos dessa palavra, colocarmos ela em prática e também assim podermos ser testemunhas do Teu Evangelho. Que esta palavra não só fique para nós, mas que possa ser fruto no coração das pessoas que estão ao nosso redor, que possa dar, Senhor, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre elas, preparando-nos para este momento, que também por meio dos louvores, por meio das nossas conversas, dos nossos diálogos em família, possamos Te servir e aqui também sermos servos Teus, testemunhas Tuas, do Teu Evangelho e do Teu agir. Logo mais também pedimos, Senhor, que estejas dando sabedoria às palavras que serão ditas e colocadas para nós, para que elas tenham terreno fértil para se multiplicar e colocarmos, Senhor, à disposição os nossos dons, os nossos talentos da nossa comunidade e também aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual nos envia o Consolador. Amém. Queridos, para esse tempo juntos aqui com vocês, conosco, nós convidamos o pastor Jackson. Ele que é pastor na comunidade luterana do Redentor, em Curitiba, e que prontamente aceitou o desafio de nos trazer essa palavra especial. Queridos, desde já eu quero agradecer ao pastor Jackson por sua disponibilidade e por sua alegria em repartir conosco aquilo que Deus deu a ele e que ele vai nos trazer e nos afiar como comunidade de fé. Obrigado, Jackson. Está contigo. Olá, gente querida de Luzerna. É um prazer, é um privilégio estar com vocês aqui nesta manhã, a convite do
colega missionário, né? Trabalha aí com vocês, o Samuel. Samuel entrou em contato para a gente trazer uma palavra para vocês. E como ele colocou e reproduziu aí a opinião também dos líderes, que seja uma palavra especial. Eu, na verdade, creio que a palavra de Deus, ela é especial. A minha nem sempre não é especial. Mas na medida que a gente traz e apresenta a palavra de Deus, ela é uma palavra especial. E dessa forma, o meu clamor, a minha oração é que o Senhor nos conceda um tempo precioso diante da sua palavra e que ela possa nos impulsionar para uma vida consagrada ao Senhor, uma vida temente ao Senhor, em fidelidade ao Senhor, em obediência ao Senhor. Sendo hoje, no dia que vocês vão olhar esse vídeo, domingo de Pentecostes, eu quero conectar, na verdade, essas duas situações, como o próprio Samuel também colocou, de Pentecostes e a missão. E para isso eu me atenho não ao texto do relato de Pentecostes que está em Atos 2 e que nos é conhecido quando da descida do Espírito Santo naquele dia aguardado pelos discípulos que estavam reunidos em jejum e oração e aguardando com grande expectativa que se cumprisse o que o Senhor havia prometido. Eles são assim preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, o coração deles se enche de júbilo, o que chama a atenção das pessoas, da multidão que está lá em Jerusalém, por aquela ocasião, celebrando o Pentecostes judaico, a festa, né, da colheita e tudo mais. Então eles são surpreendidos por essa alegria que vem daquele lugar onde esse povo está reunido, o povo de Deus ali, os discípulos de Jesus e aqueles que foram preenchidos pelo Espírito Santo. E alguns fazem uns comentários ruins, né? Tipo, eles estão bêbados, o que vem a ser isso? Outros perguntam. E Pedro então toma a palavra e apresenta o Evangelho para essas pessoas, anuncia o Evangelho e mais de 3.000 pessoas entregam suas vidas ao senhorio de Jesus naquela ocasião. É um momento muito especial, um momento em que de fato o poder de Deus se manifesta e os discípulos vão conhecendo esse poder de Deus e as maravilhas que ele opera. Bom, essa história está lá em Atos 2, se vocês quiserem recuperá-la e dar uma lida. Mas hoje, como eu falei, eu quero me ater a um texto de João 20, verso 19 aí seguintes até o 23, porque nesse texto João, de alguma forma, conecta essas duas coisas, Pentecostes e a grande comissão, vamos dizer assim, o envio de Jesus para que os seus discípulos realizem a sua missão. Eu leio então esse texto de João. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, domingo de Páscoa, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas das mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, Jesus disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados." Bem, poderíamos dizer que essa narrativa é a versão do Evangelho de João, do evangelista João, da Grande Comissão. Quero destacar aqui apenas 3 afirmações centrais.
Tem muito mais coisa nesse texto, mas vamos nos ater a essas 3 coisas. Afirmações curtas, claras, agudas da parte de Jesus. A primeira delas é que Jesus dá aos seus discípulos uma garantia, uma segurança de paz. Era o entardecer do 3º dia depois da sua morte na cruz, estava anoitecendo e o corpo de Jesus havia, por assim dizer, desaparecido, né? As mulheres que foram ao túmulo naquela manhã, segundo o relato de Lucas, viram o túmulo vazio, mas não encontraram o Cristo ressurreto. O anjo disse: "O que vocês estão procurando aqui entre os mortos, aquele que vive? Vão e contem essa maravilha, o Senhor ressuscitou, contem aos seus discípulos." E elas foram. E elas primeiramente nem acreditaram muito naquilo, mas elas foram e contaram aos discípulos que não acreditaram no relato das mulheres. E diz Lucas 24:11 que as palavras delas pareciam loucura, não tem nada a ver. Então Pedro, pessoalmente, também correu ao túmulo para dar uma olhada. Ele se abaixou para olhar lá dentro, viu as faixas de linho, mas não viu mais nada. E afastou-se, diz o texto de Lucas 24, voltou de lá admirado, não crédulo, não crente, mas admirado com o que aconteceu. Bem, e aqui estão eles, todos os discípulos reunidos, ao entardecer do domingo de Páscoa, as portas muito bem trancadas, porque há medo dos judeus, né? E onde impera o medo, onde impera a dúvida, onde impera a descrença, ali está o medo de fato. A dúvida, a descrença gera medo. Mas medo de quem? Medo do quê? Medo de terem, quem sabe, o mesmo destino do Mestre, de serem mortos, porque eram seus seguidores, de serem condenados à morte por serem discípulos de Jesus. E o medo faz exatamente isso. O medo nos aprisiona, o medo nos paralisa, o medo nos enclausura, nos impede de sair, de agir, de propagar, de anunciar, de viver, de testemunhar o Evangelho de Jesus. É isso que o medo faz. Medo de sermos envergonhados, medo do que os outros vão pensar, qualquer forma de medo nos aprisiona. E é nesse ambiente de medo, de insegurança, que Jesus se apresenta e surge no meio deles e dá-lhes uma garantia de paz, trazendo uma certeza de paz aos seus corações. Uma paz que dissipa, que remove, que elimina toda forma de medo. O que a gente vê depois na pregação de Pedro lá, ousadamente diante de uma enorme multidão em Jerusalém, que os acusava inclusive de estarem bêbados. Repito então aqui o final do verso 19 que eu li há pouco. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." A mente e o coração deles estava atribulado. 1000 coisas, 1000 pensamentos passavam em suas cabeças. Muitas perguntas e poucas respostas. O que vai ser de nós agora? Jesus está morto. Apostamos nossa vida nesse homem. Achamos que esse era o homem, esse era o Messias. Deixamos nossas famílias, nossos barcos, nossas profissões, como Mateus, que era cobrador de impostos. Ficamos aí perambulando com ele por 3 longos anos pelas estradas empoeiradas da Palestina e agora o mataram. O que vai ser de nós? O que vamos fazer? Essas e muitas outras perguntas certamente estavam no coração desses discípulos. E diante do desconhecido, diante de uma situação que a gente não domina, não controla, nosso coração se enche, sim, de dúvida e medo. Assim também diante, por exemplo, da pandemia. Até quando vai perdurar isso daí?
seguimos trancados em casa, vai ter vacina que chega, vai ter a segunda dose, nem tomei a primeira ainda, e os nossos negócios, os empregos, nosso sustento, vamos sobreviver a tudo isso? Ou outros medos, como já mencionei, em relação ao nosso testemunho do Evangelho. Mas eu não sei muita coisa da Bíblia, como é que eu posso falar de Jesus? O que os outros vão pensar de mim? Como é que eles vão olhar para mim se eu me identificar com tanta clareza que eu sigo a Cristo? Se eu fizer coisas ou negar coisas a partir da minha fé? Bem, é também para dentro de tais situações que Jesus nos garante a sua paz. Fiquem em paz, não se perturbem, não fiquem com medo, confiem em mim. Eu estou presente, sei de tudo. Nada do que acontece por aí é por acaso e que o Senhor não saiba, não esteja no controle. Eu venci a própria morte, diz Jesus. A vida segue, confie em mim. Mas espera aí, só isso? Isso não é um discurso meio barato demais? Assim meio mágico? Que garantias terei para poder ficar em paz, de fato? Vejam que Jesus não apareceu ali entre eles e simplesmente disse: paz seja com vocês. A narrativa segue no verso 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes logo as mãos e o lado onde ele fora perfurado. Por que mostrar as mãos e o lado? Lembram que mencionei acima que os discípulos encontravam-se trancados e com medo dos judeus? Medo de terem o mesmo destino de Jesus? Medo porque não estão certos de que o Senhor vive. As mulheres falaram a respeito, o túmulo está vazio, ok, mas será que ele está vivo? Agora Jesus surge no meio deles, como se fosse um fantasma. Ele não passou pela porta, ele apareceu entre eles. E seus corações, já perturbados e angustiados com toda essa situação, disparam, os corações vão a 1000 por hora. E assim Jesus, inesperada e miraculosamente, aparece entre eles e diz: paz seja com vocês. Shalom Aleichem. E logo vai mostrando as mãos e o lado. Esta, na verdade, é a nova identidade de Jesus. As mãos perfuradas, o lado perfurado. Os discípulos de Emaús, quando caminhavam com Jesus sem saber que era ele, explicando para esse estranho que eles não reconheceram, o que aconteceu lá em Jerusalém, que mataram o mestre, todas essas coisas. E Jesus então vai explicando, vai abrindo as escrituras com eles, vai mostrando que tudo isso era necessário que acontecesse com o Messias. E aí, quando finalmente chegam a Emaús, já tardinha, eles convidam Jesus para entrar, para ficar com eles na casa. Jesus aceita o convite, senta com eles à mesa, parte o pão, como ele sempre fazia, para dar graças, e eles o reconhecem. Muito provavelmente as chagas ficaram visíveis e Jesus desapareceu da vista deles. Sim, o Cristo ressurreto é identificado e reconhecido a partir da sua obra na cruz. Tomé disse: olha, eu não vou acreditar que ele vive até que eu possa pôr meu dedo nas feridas dele. E assim, quando uma semana depois Jesus reaparece entre eles, e aí Tomé está junto, a primeira coisa que Jesus diz: Tomé, vem cá, põe a mão aqui, mete a mão aqui na ferida, põe a mão aqui no meu lado, veja, não seja incrédulo, creia, sou eu. E Tomé diz: meu Senhor, meu Deus. E de fato é isso que ele é. Jesus não repreendeu Tomé por chamá-lo de Senhor e Deus, né? Mas o repreendeu porque ele não creu antes.
Então não se trata de um outro Messias, de um outro Cristo. Trata-se do próprio Senhor Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por você e por mim. Esse Jesus está com as mãos perfuradas e o lado perfurado, sinais incontestos da sua morte na cruz. Você conhece esse Jesus? O Cristo que morreu por você, que te diz: paz seja contigo. Aquiete-se, não sucumba à crise, não tenha medo da morte, não tenha medo da condenação, do juízo, do pecado, da pandemia, da solidão, não tenha medo de se expor como meu servo, não tenha medo de falar de mim, de viver os meus valores, os meus princípios, a ética cristã. Eu estou aqui com você, eu vejo você, me preocupo contigo, eu amo você. Deus te ama, o Senhor te ama. Já salvei você da morte e te garanto paz perfeita, paz completa, paz eterna. E qual foi a reação dos seus discípulos? Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Não podia ser diferente. Sim, o encontro com Cristo, com o Cristo vivo, sempre resulta em muita alegria. Pois trata-se de um encontro gracioso, trata-se de um encontro salvífico, trata-se de um encontro gerador de vida, um encontro que aniquila todo o nosso medo, um encontro que dá sentido à nossa existência. A alegria transborda. Toda pessoa que até hoje tive talvez o privilégio de conduzir a Jesus, que conheceu a Cristo, se transborda de alegria. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram com Jesus como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Muito interessante de ver quando os discípulos reconhecem Jesus através do partir do pão, e essa é a marca e é o sinal de reconhecimento dos discípulos de Emaús. A pergunta para nós hoje, como paróquia, como comunidade, é: quais são os sinais que nos distinguem como discípulos de Jesus? Quais são as marcas que estão presentes na vida de nós discípulos? Damos esse testemunho quando nós multiplicamos os sinais que Jesus fez, quando nós multiplicamos o seu ensino, as suas palavras, as suas atitudes. Assim nós vemos que é a humildade, a tolerância e o amor uns pelos outros que fazem de nós seus discípulos. Mas também são as marcas do caráter de Cristo. A maneira como ele se compadecia das pessoas, a maneira como ele exercia misericórdia, a maneira como ele amava e a maneira como ele perdoava as pessoas. Tem Espírito, tem verdade.
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Em primeiro lugar, nós vimos, eu falei, que Jesus dá aos seus discípulos, também a nós, uma garantia, uma segurança de paz. E o segundo ponto que eu quero tratar é que Jesus dá aos seus discípulos, de ontem e de hoje, um modelo de missão. O verso 21 segue, mais uma vez, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O modelo da missão de Deus envolve a encarnação. Sim, Jesus tornou-se carne. Jesus adentrou o nosso mundo, adentrou a nossa realidade, revestiu-se da nossa humanidade, 100% homem. Homem de dores, como Isaías o identifica, Isaías 53. Homem que levou sobre si a nossa enfermidade, a nossa culpa, que foi moído em nosso lugar. E ele só poderia morrer na condição de homem, de pessoa em cujas veias circula sangue, que pode ser derramado e foi derramado. Tentado em tudo à nossa semelhança, contudo sem pecado algum. E assim, 100% justo, 100% inocente, ele morreu naquela cruz. Assumiu a nossa culpa, a minha e a tua. Pagou a nossa dívida que pesava sobre nós e a cravou na cruz. Ele morreu a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. E isso não tem como dar volta nisso. O salário do pecado é a morte. E todos nós fomos concebidos em pecado. Estamos condenados à morte. Não só a morte no túmulo, aquela que vai para o cemitério, a morte eterna. E morte não é deixar de existir. Morte é uma existência longe de Deus. Por isso, toda pessoa que anda por face dessa terra sem Cristo é um morto perambulando por aí. Vive, mas está morto, diz Paulo. Mas Deus não nos deixou na morte.
A morte não o pôde conter, porque ele é o autor da vida, o doador da vida, o consumador da vida. E Deus o ressuscitou e o entronizou à direita, à sua direita, onde intercede por nós. Então é esse Jesus que diz: assim como o Pai me enviou, e eu vim a esse mundo, encarnei essa realidade, aqui testifiquei do reino de Deus. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Envia para onde? Para a África? Para a China? Para a Índia? Até pode ser, mas não necessariamente. Nos envia ao mundo. Nos envia para a Luzerna. Na versão de Mateus 28, verso 18 e seguintes, nós lemos a grande comissão, segundo Mateus. Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, a partir dessa autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que a gente faz discípulos? Apresentando o Evangelho. Discípulo não é instruir alguém a respeito de que você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, aquilo. Discípulos nascem pela fé em Jesus, nascem de novo para a nova vida em Cristo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Começa em Luzerna. Ensinem esses novos discípulos, continua Jesus, a obedecerem a todas as coisas que eu lhes ordenei. Fé e obediência são inseparáveis, porque nós nos colocamos agora, pela fé, debaixo do senhorio de Cristo, do governo de Jesus sobre nossa vida. Deixamos de ser dono do nosso nariz. Nós queremos andar e acertar com a vontade do Senhor. E então, qual é a missão que o Senhor nos confiou? De sermos pessoas missionárias, de fazermos a diferença no nosso mundo, de entrarmos na realidade do mundo, de Luzerna, e ali anunciarmos a palavra, em verbo, em palavra, mas também em atitudes, de uma nova vida, desse evangelho que transforma, desse evangelho que a gente pode, a partir dele, dizer: ontem eu era isso, hoje sou o que o Senhor fez de mim. Apresentar o evangelho de salvação que há em Cristo Jesus, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Isso precisa ser dito. Afinal, nós somos o sal da terra de Jesus. Vocês são o sal da terra. Não é que a gente deva se tornar o sal da terra. Pela fé em Jesus, a gente é o sal da terra. E o sal tem pelo menos duas finalidades: é trazer sabor à comida, quanto preservar a comida. Num tempo que não tinha geladeira, se salgavam as coisas, as carnes, para guardá-las. E esse mundo está podre, sem sabor. E nós somos chamados a ser sal dessa terra. Nós somos a luz do mundo de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Não é que a gente deva ser. Pela fé nele a gente é. A gente brilha, resplandece a luz de Deus, a luz de Cristo através do nosso viver. Assim como Cristo era a glória de Deus visível nesse mundo, o brilho de Deus, a luz de Deus entre nós, assim nós brilhamos, refletimos a luz de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo nesse mundo. É o corpo visível de Cristo hoje. Ou como Paulo também diz, vocês são a carta de Cristo. O evangelho que as pessoas leem é a nossa vida, é o que falamos a respeito de Jesus. Nós somos cidadãos do reino de Deus, que
deixam sinais desse reino por onde estivermos, por onde passarmos, aonde vivermos, porque já estamos debaixo do governo do Rei Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, ao vir a esse mundo, ao encarnar a nossa realidade, ele não perdeu a sua identidade. Ele sabia muito bem quem ele era, de onde ele veio, para onde ele vai. Assim, João 13. Mas também Jesus disse isso claramente em João 10:30, eu e o Pai somos um. Quem é que pode dizer isso? A não ser Jesus. Ou o cara é louco, ou ele está certo. Eu e o Pai, Deus, somos um. Quem me vê, vê o Pai. João 12:45. Quem pode dizer isso? Mas de alguma forma, nós, corpo de Cristo, resplandecemos exatamente essa glória de Jesus em nós. A imagem de Deus restaurada em nós. Quem me vê, de alguma forma, percebe Jesus na minha vida. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ao sermos enviados ao mundo, tal qual Jesus foi, não perdemos e não perderemos a nossa identidade. Na sua oração sacerdotal, em João 17, Jesus ora, dei-lhes, Pai, a tua palavra, aqueles que creram em mim. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nossa terra, nossa esperança está nos céus, mas ainda vivemos fincados nesse mundo. Por isso Jesus diz, eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. O maligno que é o príncipe desse mundo, príncipe das trevas. Eles não são do mundo, como eu também não sou, diz Jesus na sua oração. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 15, quando Jesus fala da videira e dos ramos, ele diz exatamente isso, vocês já estão limpos pela palavra, permaneçam em mim. Porque sem mim, sem permanecerem em mim e eu permanecerei em vocês, vocês não podem fazer coisa alguma. Só traremos os frutos que Deus deseja, só faremos o que Deus deseja nesse mundo, permanecendo em Cristo, sendo santificados por essa palavra, pela presença e ação e atitude do seu Espírito Santo. Não tenha medo, como os discípulos naquele quarto trancado, não tenha medo de se inserir nesse mundo. Faça a diferença. Aí onde você vive, em Luzerna, aonde você estiver, faça a diferença. Viva aquilo que John Stott chama de a contracultura cristã. Esse mundo nos apresenta uma proposta de cultura. Ele é cultural. E a gente não tem como escapar dele. Nós nos vestimos como se veste na nossa sociedade hoje e assim por diante. Mas muita coisa da nossa cultura se opõe ao Evangelho. Por isso nós somos chamados a ser luz do mundo, no mundo que jaz em trevas. Por isso somos chamados a ser o sal da terra, no mundo que está em deterioração, que está podre, que não tem sabor. Anuncie o Evangelho de Cristo. Paz seja com vocês, diz Jesus, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte.
Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louve seu Pai que está no céu. Do que serve para nós uma vela apagada? Também me faz perguntar o que o pastor Jackson colocou, o que seria essa contracultura? A contracultura é o que o próprio conceito diz, que é como peixe que nada contra a correnteza. Peixe que nada a favor da correnteza é peixe morto. Assim também somos nós, como discípulos, chamados a andarmos contra a natureza e contra os valores desse mundo, que são valores marcados pelo egoísmo, valores marcados pela vaidade, pelo acúmulo, valores marcados, inclusive, por violência, por ódio, por indiferença, valores marcados pela morte, valores marcados pela doença. O discípulo de Jesus é aquele que faz a opção pela vida, pelo outro e por Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Em primeiro lugar, vimos que Jesus nos dá a seus discípulos uma garantia de paz. Em segundo lugar, Jesus dá aos seus discípulos o modelo de missão. E em terceiro lugar, Jesus dá aos seus discípulos a promessa do Espírito Santo. Segue o verso 21. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aí segue: então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus não nos dá apenas um modelo de missão. Ele nos dá também todo o recurso necessário para cumprirmos com sua missão. Tudo o que precisamos nós temos em Cristo. Ele nos dá o seu Espírito Santo, Espírito de poder,
Por isso Jesus diz, permaneçam em mim, porque não estando em mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E eu é que envio o Espírito a vocês. Assim como Jesus foi cheio do Espírito Santo quando do seu batismo por João Batista, ao iniciar o seu ministério entre nós, assim como os seus discípulos foram cheios do Espírito Santo no domingo de Pentecostes, e assim começaram a anunciar o Evangelho, saíram das quatro paredes, assim como foi prometido aos que creram na pregação de Pedro, naquele dia lá no Pentecostes, e que se perguntavam quando foram tocados pelo Evangelho, irmãos, o que nós faremos agora? E a resposta de Pedro foi, Atos 2,38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão a dádiva do Espírito Santo. Assim também segue sendo hoje. Jesus mesmo havia prometido, e ele é fiel. E eu pedirei ao Pai, João 14, 16 e 17, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, o Espírito Santo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E não é diferente hoje. Cremos em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, por obra do Espírito Santo. E ele habita no coração de todo aquele que crê. E é esse mesmo Espírito Santo de Deus que convence o mundo, as pessoas, hoje, do pecado, da justiça, do juízo. Quem convence as pessoas de que são pecadoras e que precisam de Cristo para a sua salvação é o Espírito Santo, não é você. Você não é chamado a convencer ninguém. Você é chamado a testemunhar o que Deus fez por você. Fale do amor de Deus que está em Cristo e deixa que o Espírito convença a pessoa dessa realidade. Assim, quando os discípulos destrancaram aquela porta e se expuseram ao mundo, eles não foram com a cara e a coragem deles mesmos. Eles não foram confiando em suas capacidades e habilidades. Eles não foram com um discurso pessoal. Eles foram como os enviados pelo Senhor no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há missão. Na verdade, sem o Espírito Santo, a missão é impossível, sem resultado. Afinal, é Ele quem nos equipa e é Ele quem nos empodera, vamos usar essa palavra, para a missão. Ele que nos dá a capacidade de anunciar, de irradiar, de viver o Evangelho de Cristo nesse mundo e em Luzerna. É o próprio Espírito Santo de Deus que hoje nos dá a mesma ousadia e coragem de sairmos de nossas tocas, de nossos refúgios, de superarmos nossa vergonha, nosso medo, e nos expormos como servos do Senhor Jesus em nosso tempo de pandemia inclusive, em nosso tempo, em nossa cultura. É bastante comum, muito comum, aliás, cometermos o pecado de esquecermos o Espírito Santo. Ainda bem que temos pelo menos o domingo de Pentecostes em nossa agenda para lembrarmos de sua obra e pessoa. Chamo o ato de esquecer o Espírito Santo de fato de pecado, porque é exatamente disso que se trata. Isso é loucura e é ingratidão. O Espírito Santo não é meramente a terceira pessoa da Trindade, como se fosse um penduricalho, portanto de menor importância. Não. Ele simplesmente integra essa unidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são uma coisa só.
o Espírito de Deus agora está em nós. Dádiva possível por causa do Filho, que morreu por nós, por projeto de salvação do Pai. É tudo uma coisa só. Portanto, todos os atributos do Deus Trino são atributos do Espírito Santo de Deus. Assim, ele merece o melhor de nossas mãos, pois ele é essencialmente bom, como o Pai e o Filho são. E ele compartilha essa tríplice atribuição de santo, santo, santo. Cada um deles. Declaração essa feita pelos serafins na visão de Isaías, e proclamavam Isaías 3, uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Sendo assim, o Espírito Santo é perfeita pureza, perfeita verdade, perfeita graça. Sua presença ativa em nossos corações é absolutamente necessária para sermos e fazermos a diferença nesse mundo e também aí em Luzerna. Paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Um abençoado dia ainda. Amém. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Este foi o sinal de arrependimento na vida dos discípulos. Eles foram batizados e viveram em obediência à palavra de Jesus. Como nós podemos viver o batismo hoje? Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo nos nossos dias? Nós vemos que há uma dificuldade para colocarmos isso em tal prática, pois são os nossos dons, são os nossos talentos, é as nossas habilidades, aquilo que nós fazemos, que podem estar sendo colocadas a serviço do reino de Deus, por meio do nosso trabalho, por meio do nosso agir, dos nossos papéis na família, como um bom pai, como uma boa mãe, como bons filhos. Assim nós também temos o nosso trabalho quando nós o fazemos com amor, quando nós colocamos e nos empenhamos para aquilo que fazermos para Deus. Por seu amor e pela sua misericórdia, nós fazemos e vivemos de acordo com os seus ensinamentos e não por méritos, mas porque Ele nos amou primeiro. Vamos ter um tempo de oração? Senhor Jesus, graça nós te damos porque Tu viestes a nós, e graça nós te damos porque ao ser elevado aos céus, Tu nos enviaste o Teu Santo Espírito. Assim nós podemos viver em segurança, sermos consolados e guiados na Tua graça, na Tua misericórdia. Obrigado por esse tempo, por essa celebração, pela palavra que ouvimos. Também te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a ousadia do Teu Espírito, que a gente possa, Senhor, falar na confiança de que o Senhor está à nossa frente. Nos dê um testemunho capaz de refletir o Teu caráter, as Tuas palavras e os Teus gestos. Nos faça, Senhor, ser uma igreja relevante cada dia mais, aonde estamos, nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Assim te pedimos. Assim também, ó Deus, queremos colocar diante de Ti as nossas dificuldades em colocarmos os nossos dons, aquilo que nós sabemos fazer bem, de colocarmos, Senhor, a nossa posição, o nosso papel na família, nosso papel como amigos, como pessoas que têm seus relacionamentos,
que tem, Senhor, as suas ligações com outras pessoas, para nos dispormos a Te servir. Esta dificuldade, ó Deus, muitas vezes é porque nós nos retemos e nos abstemos de fazer o que é certo, de fazer aquilo que Tu tens colocado no nosso coração. E por isso pedimos, dá, Senhor, que este fogo cresça cada vez mais em nosso coração para colocarmos à disposição das pessoas que estão próximas de nós este Teu amor, esta Tua misericórdia. Que a partir do batismo de arrependimento nós possamos ver que este Teu amor se estende a quem está ao nosso lado, quem depende dos nossos cuidados. Também, Senhor, se estende para o nosso trabalho, para a nossa família, também se estende ao nosso cônjuge. Que Tu esteja, Senhor, orientando as nossas palavras, orientando a nossa vida, para que este dia de Pentecostes lembremos que o próprio Cristo foi aos céus para enviar o Consolador. E este Consolador é o que nos orienta, o que nos faz viver, o que nos faz tornarmos igreja, por sermos comunhão uns com os outros e termos comunhão com Cristo, contigo, e assim podermos viver esta vida, não sem pesares, não sem problemas, sem dificuldades, mas em meio a isso tudo, nós nos unimos, nos colocamos as nossas habilidades, o nosso talento, o nosso tesouro, tudo aquilo que Tu dispuseste para nós, a favor, a serviço da Tua obra. Tudo aquilo que nós não conseguimos expressar em palavras, Senhor, queremos colocar na oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, minhas queridas, que a graça do bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo acompanhe a cada um de nós. E que com ousadia e coragem sejamos discípulos de Jesus, sabendo que o Espírito do próprio Deus habita em nós e nos capacita a sermos verdadeiros adoradores. Vamos na graça e na paz do nosso Deus. E um feliz dia de Pentecostes.